Fala galera, fala pessoal, mais um giro de notícias aqui no Templário Cruz Maltino Notícias de hoje. Tem muita notícia do Souza, tem notícia do Sub-20, tem notícia de goleada do Vasco. Enfim, tudo isso e muito mais agora aqui no Templário Cruz Maltino para vocês. Roda a vinheta! Vamos começar falando de um possível interesse do Vasco, que na verdade surgiu esse burburinho e eu fui procurar saber as informações em relação ao Nico Lopes. Eu acho que eu já falei sobre ele ontem, mas agora eu consegui buscar mais informações em relação ao Nico Lopes e o que tem de momento em relação ao Nico Lopes. O Vasco tinha interesse, até uma cúpula do Vasco, uma parte da cúpula do Vasco, o Vasco Associativo, que é quem comanda hoje o futebol, tinha interesse no futebol do Nico Lopes, só que das últimas temporadas dele não foram boas, e com isso o Vasco perdeu o interesse no jogador, no Nico Lopes, o uruguaio Nico Lopes. Tem passagem pelo futebol brasileiro, se eu não me engano, pelo Internacional de Porto Alegre. Só que o Vasco perdeu o interesse no jogador, e é isso, até o momento, negociações não evoluíram. Lembrando que o Vasco busca um atacante de ponta, um atacante de velocidade, para a janela de julho. Então, em relação a Nico Lopes, nada. Vou falar agora de Jair e Paulinho. Jair e Paulinho se lesionaram durante o Campeonato Carioca desse ano. Ambas lesões muito parecidas, apesar de não serem as mesmas lesões, mas são muito parecidas. Jair e Paulinho tinham previsão de retorno para esse ano, só que o departamento médico reavaliou os atletas e concluiu que o retorno deles para esse ano está descartado. Então, o retorno de Jair e Paulinho só deve acontecer a campo em 2025. São jogadores que são peças, que eram até peças essenciais no time de Ramon Dias, só que foram se lesionaram no Campeonato Carioca desse ano e estão fora desde fevereiro, se eu não me engano. Então só devem retornar aos campos, infelizmente é uma notícia triste, mas só devem retornar aos campos em 2025. Vou falar agora também da vitória do Sub-15 do Vasco, que goleou o Fluminense no primeiro jogo da final da Copa Rio. Os gols foram marcados por Lucas Ovidio, 2 vezes, Breno Salles e Guilherme Scordio. Ai, gente, eu não tenho nome que nem eu estou entendendo a minha letra. Então foi 4-1 o jogo, primeiro jogo da final da Copa Rio. Significa o quê? Significa que tem mais um jogo, né? Que foi o primeiro jogo da final, tem mais um jogo. Então o Vasco goleou por 4-1. Vou estar passando aí os gols, ou está já passando os gols, né? Lembrando que o segundo jogo acontece na próxima semana, final da Copa Rio Sub-15. Fazer só um breve aqui comentário em relação a esse placar que o Vasco construiu nesse primeiro jogo hoje. Isso daí não significa nada, gente, tá? Eu vou ser aqui bem claro que futebol é uma caixa de surpresas, a gente sabe. Então, excelente placar, sim, excelente placar, mas não significa que o Vasco vai levar o título da Copa Rio. Significa que abriu uma boa vantagem. Agora, tem que saber administrar essa vantagem para poder sair com a taça de campeão da Copa Rio 2024, Sub-15. Falando agora do futsal do Vasco, que coincidentemente aplicou a mesma goleada que aplicou no Sub-15, futsal do Vasco profissional, ganhou de 4-1 do Cruzeiro. Os gols foram marcados por Bruno Tiqueno, 2 vezes, e Paulinho, goleiro Paulinho, numa saída do goleiro Linha. A equipe do Cruzeiro estava com o goleiro Linha e o goleiro do Vasco chutou a bola para o gol vazio. Então, 4-1 foi o jogo. Até cheguei a ver uma parte do jogo. Gostei muito da movimentação do Vasco. O Vasco começa bem. Esse futsal, assim como foi o basquete,
O Vasco investindo nas categorias de base, em futsal, em basquete, e está dando resultado em mais uma vez uma iniciativa do Pedrinho de voltar com o futsal do Vasco. Eu parabenizo o Pedrinho pela iniciativa. O Vasco tem que ter vôlei, o Vasco tem que ter futsal, o Vasco tem que ter categoria de base. Isso daí é tradição já no Vasco, não pode faltar. Então, os gols da goleada sobre o Cruzeiro foram, novamente falando aqui, Bruno Tiqueno 2 vezes e Paulinho. Então foi esse, próxima rodada na outra semana, tá bom? Próxima rodada do futsal do Vasco, assim como o Sub-15, semana que vem. E agora uma notícia da imprensa argentina. Segundo o pessoal da imprensa argentina, eu fui procurar saber informações sobre isso também, que o Medel é prioridade do Boca Juniors. Boca Juniors está de olho no Medel já tem um tempo, não é de hoje. Já tem um tempo que o Boca Juniors está de olho no futebol do Medel. E se o Vasco tiver interesse em se desfazer do Medel, para que o Medel vá para o futebol argentino, está aí a oportunidade do interesse do Boca Juniors. Lembrando que é uma informação da imprensa argentina em relação ao Gary Medel. E o Gary Medel, inclusive, até já demonstrou que quer ficar no Vasco. Só que é aquilo, né? Ele vai ficar no Vasco, vai ficar o quê? Reserva? Se ele for para ser reserva, então ele deve ir para o Boca Juniors. Mas eu acredito que ele terá mais oportunidades nesse time do Vasco, tá bom? Opinião minha, tá? Eu acredito que o Medel vai ter oportunidades nesse time do Vasco, principalmente com um técnico novo, que é o Álvaro Pacheco, que ele vai querer testar mais peças aí, apesar de não estar, do Vasco não estar no momento de testar peças, mas eu acho que o Medel vai ser utilizado pelo Álvaro Pacheco. Agora uma notícia que saiu um pouco antes de eu começar a gravar aqui o vídeo para vocês aqui, foi uma notícia do Leonardo Baran, jornalista Leonardo Baran, que disse que o Souza procura rescindir o seu contrato com o Istambul Basaksehir para assinar com o Vasco. Lembrando que o Souza foi um pedido do Coutinho para o Pedrinho, e o Pedrinho disse que ia avaliar essa contratação, só que o Souza tem contrato, se eu não me engano, até 2026, e o valor da sua multa rescisória seria algo em torno aí de 28 milhões de reais. Então esses valores estão descartados para o Vasco no momento. Inclusive até o Souza procura rescindir seu contrato, segundo o jornalista Leonardo Baran, para que venha assinar contrato com o Vasco. E aí, torcedor, vale a pena ter o Souza nesse elenco? Ou já passou da idade e agora está procurando oportunidades para voltar ao Vasco da Gama? Lembrando que ano passado, através do Paulo Brax, o Souza quase retornou ao Vasco. E aí teve uma mudança, né? Porque o Alexandre Matos assumiu o cargo de diretor executivo do Vasco e o Alexandre Matos não teve interesse naquele momento no Souza. Só que agora, com o Pedro Martins sendo diretor executivo do Vasco, isso pode mudar um pouco, né? Então, em relação ao Souza, é isso. Segundo informações de jornalista Leonardo Baran, ele busca meios de rescindir seu contrato para poder voltar para o Vasco. Falando agora do Felipe Coutinho, que está disposto, que o Felipe Coutinho está retornando, se Deus quiser, ao Vasco da Gama, e eu apurei informações em relação ao salário do Felipe Coutinho. Cerca de 1,5 milhão que o Vasco está disposto a pagar, mais luvas e bônus, casos de classificação para Libertadores, de classificação para outros campeonatos, outras disputas de campeonato. Então esses são os valores que o Vasco está disposto a pagar nesse momento, cerca de 1,5 milhão de reais, mais bônus e metas. Esse é o valor que o Vasco está disposto a pagar pelo Felipe Coutinho. Surgiu também uma informação de que o Felipe Coutinho já teria até matriculado os filhos dele na escola aqui do Rio de Janeiro, só que eu fui apurar essa informação e não consegui achar a matrícula dos filhos dele. Então não sei se essa informação é verídica ou não. Não posso dizer se é verdade ou mentira, porque eu não consegui achar a matrícula dos filhos do Coutinho, tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, me ajuda muito aqui. Cada compartilhamento, cada pessoa que vê, deixa o like. Por favor, gente, deixa o like. Dá muito trabalho fazer esse vídeo.
Eu volto na próxima. Fiquem com Deus e até lá. Fui!